Mas se você pegar vários cabelos juntos, você puxar, você vai cortar seu dedo. Porque a força daquele cabelo está focalizada, estão juntas. Se você focalizar na sua força, você vai se desgastar menos. Vamos voltar então um pouco no início para entendermos qual o propósito da nossa vida. Bom, Deus criou todo o universo para que o homem pudesse viver. Sabe quem escreveu isso? Eu tive uma discussão feroz essa semana, sexta-feira, quinta ou sexta, perdi a data, com uma russa, mas feroz mesmo. Ela veio me perguntar sobre o que você acha do evolucionismo. Eu falei, a coisa mais ridícula que eu já ouvi em toda a minha vida. E essa mulher virou bicho. E eu comecei então a relatar aquilo em que eu creio na minha fé, o que a Bíblia nos fala. E apareceu muitas pessoas ali. E primeiramente estava um russo e um polonês. E de repente começou a vir muitas outras pessoas de várias outras nacionalidades. Isso foi muito bom. Eu tive tempo para poder pregar o Evangelho sobre desde o início até Jesus Cristo. Mas quem escreveu isso aqui foi um dos maiores cientistas da atualidade, um professor de uma universidade, no país da Nova Zelândia. Esse cientista, ele disse o seguinte: pelo máximo em que nós nos esforçamos a aprendermos mais, estudarmos mais, nós acabamos por entender que tudo foi criado matematicamente, programado para que o homem pudesse viver na Terra. Eu só não entendo por que essa matéria, evolucionismo, ainda existe nas escolas. Se esse cientista falou isso, um dos mais respeitados de New Zealand, o universo todo, as galáxias, o Sol, a Lua, as estrelas, os planetas, as camadas da atmosfera, os prótons, os nêutrons, os elétrons, tudo, a matéria em si, tudo foi criado especificamente, matematicamente, para que o homem pudesse viver sobre a face da Terra. Deus criou tudo para que o homem pudesse viver sobre a face dessa Terra. Mas a Bíblia diz um negócio interessante. A Bíblia diz que tudo foi criado por Jesus Cristo e para Ele. A Bíblia então nos fala do início, que quando Deus criou os céus e a terra, Deus criou o homem e colocou o homem em um jardim chamado Éden. E Deus colocou ali esse homem para poder cuidar do jardim. E Deus colocou algo interessante ali, vamos falar daqui a pouco. Ele colocou um princípio. Mas o importante foi que Deus, quando Ele criou todas as coisas, quando Ele colocou o homem ali, Ele colocou o homem realmente para viver uma vida abundante ali, abastante. Uma pessoa me perguntou uma vez: peraí, o homem nunca passaria pela morte? Ou o homem um dia teria de morrer? Eu disse para ele: a Bíblia não nos deixa claro sobre isso. Se o homem antes de pecar, se ele viveria eternamente. Mas uma coisa eu sei: o propósito de Deus para o homem era que ele viveria eternamente. Se ele teria um corpo glorificado depois, antes sem passar pela morte, é um problema que Deus iria resolver. Como muitas pessoas, quando Cristo voltar, ao invés de passar pela morte, terão um corpo glorificado. Então isto, talvez você tenha essa questão, se o homem viveria eternamente ou não. O propósito de Deus é para que o homem ele viveria eternamente. Mas acontece que o homem ele cometeu um grande erro. Presta atenção. A Bíblia fala que Deus planejou a vida eterna para o homem. A vida eterna foi planejada por Deus para o homem, sob a condição de obediência. Está relatada no livro de Gálatas, Gênesis 2:17. Deus planejou para que o homem pudesse viver eternamente. Deus falou assim para Adão e para Eva: isso tudo que está aqui, vocês podem aproveitar tudo. Tem um detalhe: existem duas árvores, ela está no meio do jardim. A árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Nessas árvores, você não deve tocar. Morreu a história. Acontece que Adão e Eva, eles estavam no jardim e Eva foi ludibriada por Satanás.
através de uma serpente. A Bíblia diz que Eva, ela comeu daquele fruto, e ela passou também aquele fruto para Adão, e teve uma consequência terrível. A Bíblia diz que só tinha uma condição para que eles pudessem viver eternamente: obedecer o que Deus havia dito. Obedeça e não coma desta árvore. Não coma desta árvore. Quando eles comeram, a Bíblia diz que Deus veio passear no jardim, e quando encontrou eles ali, chamou Adão. Adão estava escondido. A Bíblia diz que Adão estava envergonhado porque ele se encontrava nu, e Deus perguntou: quem te falou? Você está nu, rapaz? Vocês comeram da árvore, né? E a Bíblia diz que a consequência disto foram várias. A Bíblia diz que quando houve esse pecado, a quebra deste princípio, a terra começou a brotar abrolhos, espinhos. A terra foi amaldiçoada a partir disso. Aí algumas pessoas falam assim: eu gostaria de saber quem que inventou o tal do trabalho. Você vai ter que conversar com Adão, porque foi o problema lá atrás. Porque Deus falou assim: do suor do seu rosto, você vai ter que trabalhar muito para você poder comer, se alimentar, poder viver. E a mulher passou a ter multiplicada a sua dor de parto. E algumas pessoas, eu encontrei algumas pessoas dizendo o seguinte: mas Deus foi muito mal, porque Deus expulsou Adão e Eva do jardim para que eles não pudessem provar da árvore da vida, porque senão eles viveriam eternamente. A Bíblia diz que se eles provassem da árvore da vida, eles passariam a viver eternamente, sim. Só que Deus foi misericordioso demais. Entenda isso. Se Adão e Eva, naquela situação de pecado que eles se encontravam, porque provou da árvore que não deveriam ter provado, desobedeceram a Deus, se eles tivessem provado da outra árvore da vida, eles passariam a viver eternamente sob uma condição de pecado, e eles não teriam tido a chance de serem resgatados de uma condenação. Assim como o diabo, ele vive eternamente, ele estava com Deus, ele vive eternamente, ele não tinha chance de ser resgatado. O sangue de Cristo não teve chance de poder resgatá-lo. O diabo não tem perdão. E se Adão e Eva provassem da árvore da vida, naquela condição de pecado, eles passariam a viver eternamente também, você e eu, sem chance de salvação. Foi por isso que Deus, na sua misericórdia, expulsou eles do jardim, colocou 2 anjos ali, protegendo o jardim, para que eles não pudessem voltar e tomar daquele fruto. E assim o plano de Deus, que desde o princípio, a Bíblia diz em Efésios capítulo 1, versículo 4, que antes da fundação do mundo,